sobre Felipe Luiz, né, Mauro? Que é o que o torcedor está ansioso para saber, porque assim, o Natal está se aproximando, o final do ano também, e até o momento o Flamengo ainda segue a priori sem treinador. O que acontece, Mauro, com todo esse impasse e os detalhes aí da sua apuração também? Bem, o próprio presidente do Flamengo deu uma entrevista para o João Guilherme lá na Flamengo TV há algumas semanas e disse algo que eu não tinha visto, né? Aí eu recebi essa informação essa semana, fui ver, ele tinha falado de ela também antes, que no dia 10 de abril, foi o dia seguinte à derrota para o Central Córdoba, ele fez a proposta de renovação para o Felipe. Aí já entra um ponto. Se o Flamengo fez uma proposta, certamente para ganhar mais. Se o Felipe continuou ganhando menos, é que ele não quis renovar naquele momento, certo? Ele não quis avançar nas negociações para firmar um novo contrato, rasga o antigo, faz um novo, ganhando mais e prorroga isso até o final de 2026 e tal. O que eu entendi é que o Felipe preferiu seguir como estava para ter condições. E ele fez uma aposta nele mesmo. Se eu ganhar títulos, eu negocio condições melhores ainda no final do ano. Perfeito, é uma estratégia, é legítimo. O Flamengo teria procurado o Felipe depois de 5 outras ocasiões para tentar o acordo. Quando o Jorge Mendes, que já foi empresário do Felipe quando ele era jogador, volta a trabalhar para o agora técnico e entra na negociação, duas informações, né? Como o Flamengo recebeu isso. O Flamengo achou legítimo que ele passe a trabalhar de novo para o Felipe, até porque ele tem o sonho de trabalhar na Europa. É um empresário português muito influente, que tem trânsito em vários clubes naquele mercado. Mas o Flamengo entendeu que não era necessário, isso é a visão do Flamengo, tá? Que o Jorge Mendes entrasse na negociação da renovação de contrato que o Flamengo já tinha aberto, né? Digamos assim, com o técnico. E aí o Jorge Mendes faz uma pedida que o Flamengo classificou como absurda. A palavra é essa. E criou-se um impasse. Esse impasse não veio à tona porque o Felipe sempre desconversou, preocupado só com os jogos, né? E também sabendo que ganhando ele teria mais condições de exigir uma condição melhor, que é um direito que ele tem, claro, evidente. E o Flamengo também procurou manter esse assunto bem de lado. Lembra o Bap falando, só falta assinar, só falta assinar. Claro, ele não ia chegar ali no meio das disputas importantes e falar, temos um impasse para renovar o contrato. Não ia falar um negócio desse, né? Por isso que eu digo, cara, certas declarações são protocolares, não dá para levar tudo que se fala a sério. Tem que ter um pouco de entendimento, malícia e conhecer um pouco o bastidor. O cara chega e fala, lógico, eu falaria a mesma coisa que ele. Se fosse presidente do clube, eu ia falar o quê? Olha, eu sou sincerão aqui, temos um impasse. Não, tá tudo certo, beleza, tá. Lá na frente a gente resolve. Né? O Flamengo foi campeão, ganhou os 2 títulos mais importantes e aí agora a coisa, óbvio, vem à tona. A intenção do Flamengo é ter a definição do técnico antes do Natal. Ou seja, tem 2 dias para resolver isso. No final de semana houve novas conversas, eles têm conversado o tempo todo também. Isso não chega a ser uma grande notícia. Olha, eles se reuniram, toda hora conversa, faz videoconferência, dá um telefonema e tal. E houve um avanço no final de semana. E a posição do clube, tá? Isso vem de uma fonte importante do clube, é a seguinte: o Flamengo não vai ser refém de ninguém. Ou seja, se qualquer um, não é só o Felipe, técnico, empresário, chegar e falar, olha, é isso aqui ou nada, se o Flamengo achar que não é o caso, tchau. E o Boto, que é quem tem que ter nomes alternativos se porventura não houver acordo, já teria plano B e C, pelo que me passaram. Ou seja, teria nomes alternativos. E é a obrigação dele ter esses nomes, ele tem que ter. Óbvio, isso é parte do trabalho dele, gente. Não significa não querer que o Felipe continue. Mas se tem um impasse, a obrigação do dirigente, que é o chefe do departamento de futebol, é ter nomes alternativos, né? É que nem contratação. Eu quero contratar o João da Silva para ser no centroavante. O João da Silva não vem, eu tenho o Manuel, o Pedro, o Joaquim. Eu tenho que ter o plano B, C, D. Não posso ter um nome só. É a mesma coisa com o técnico. Minha intuição, minha informação, a intuição. Eu acho que vai acertar. Agora, existem pontos além do dinheiro, não é uma questão só financeira. É grana, cláusula de rescisão e multa rescisória, premiação. Tem vários pontos a serem discutidos. É legítimo que o Felipe defenda lá o lado dele, claro, e peça o que ele acha justo. E também é legítimo que o Flamengo faça uma avaliação e entenda, por exemplo, que apesar dos títulos, ele não é o Jorge Jesus. Eu acho que ele ainda não é o Jorge Jesus. Tá? Mas ele ganhou muito esse ano. E o Marcelo Galhardo, já repararam? Que o Marcelo Galhardo ganhou mais do que o Felipe ganhou do River Plate, 2 Libertadores, né? E mais títulos num período mais longo. E se imaginava, eu mesmo imaginava que ele fosse fazer uma carreira de sucesso na Europa. E aí pintou lá um Mônaco, ele não quis, diziam que o PSG viria atrás dele, não veio. O que se comentava na Argentina é que o sonho dele era o Barcelona, queria começar pelo Barcelona, né? O bonitão. Resultado, foi lá para o Oriente Médio, apanhou do Jorge Jesus de novo, perdeu muito lá, foi embora, voltou para o River, faz um trabalho ruim no River Plate. 60 milhões de dólares investidos na temporada passada, não ganhou nada.
não ganhou nada. E agora está pegando refúgio do time brasileiro. Né? Fausto Vera, que estava no Atlético, ex-Corinthians, que era antes do Argentino Júnior, e o Aníbal Moreno, ex-Racing, que vinha agora jogando pelo Palmeiras. São jogadores de Sul-Americana, né, que vai jogar o River Plate, não tem Libertadores, o River Plate. Então, eu acho que assim, eu acredito que o Felipe seja, lá na frente, um técnico internacional, que ele tem potencial, mas não sei se vai ser. Entendeu? A gente não sabe isso. A gente pode achar qualquer coisa, mas como tem certeza? Eu acho que o exemplo do Galhardo mostra isso. Não estou aqui torcendo contra ninguém, gente. Só estou tentando analisar a coisa da maneira mais fria possível. Então, eu acho que o clube está certo. O clube não pode se curvar. Não pode se curvar. Chega o empresário, entra na jogada, faz uma pedida, se o clube achar que aquilo é acima. O Dorival não ficou por isso, tá, gente? Não foi só... porque o time, além de vir mal já no final, mesmo ganhando os títulos, já não vinha jogando tão bem, o Dorival pediu, na época, foi o que me disseram, fontes do clube, daquela gestão, um negócio perto do Jorge Jesus. O Dorival não é o Jorge Jesus, né, gente? Vamos combinar, pô. Tem uma diferença um pouco grande entre eles. O Flamengo achou demais, o Landim, na época. O presidente achou, não, isso aqui é muito e tudo. Aí eles foram atrás de outro técnico, foi quando ele não teve o contrato renovado. E também não dá para ter certeza do que seria com a permanência do Dorival se ele ficasse, porque o time já vinha com uma queda muito acentuada, né? Nos jogos da reta final daquela temporada. Foi uma coisa muito ofuscada pelos títulos, mas se você fizer uma análise, uma projeção para a temporada seguinte, o negócio já não estava andando muito bem.